Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, Jesus nos traz um grande ensinamento sobre aquilo que deve ser a vida do discípulo. Porque Jesus, aqui, ele nos traz e nos chama a atenção sobre aquilo que deve ser a nossa forma de servir. Porque não basta só fazer coisas, mas nós precisamos estar sempre aos pés do Senhor para receber dele, porque o que é mais importante é a unidade com Deus, para que nós possamos receber dele, para termos capacidade de transmitir algo a alguém através de nossas obras. Por isso que o Evangelho de hoje é uma imagem daquilo que deve ser a união entre as duas coisas importantes, a vida espiritual e a missão. Marta representa a missão e Maria representa a vida espiritual. Veja que quando Marta vai como que reclamar com Jesus, ele não diz que o que Marta estava fazendo ou o que Maria estava fazendo está errado, mas ele elenca uma hierarquia de valores e ele vai dizer: Marta, Marta, tu andas te preocupada demais e muito agitada, porém só uma coisa é necessária. Ou seja, ele falando daquela atitude de Maria. A única coisa necessária é estar aos pés do Senhor. A única coisa necessária é estar unidos a Deus, porque uma vez que nós estamos unidos a Deus, a nossa vida ela se torna um verdadeiro instrumento de Deus para os nossos irmãos. Aí sim, essa união com Deus faz com que nós tenhamos um verdadeiro desejo de se colocar a serviço do próximo. Surge em nós um verdadeiro desejo de servir o próximo, porque uma vez que nós correspondemos o amor a Deus, naturalmente nós temos a necessidade de amar o nosso próximo. É isso que nós devemos aqui entender muito bem dentro desse Evangelho, porque nós somos chamados justamente a isso, a uma vida contemplativa, a estar na presença do Senhor, para que nós possamos dele receber, para quando formos enviados à missão, nós possamos ter o que dar verdadeiramente para os nossos irmãos. É isso que nós precisamos aprender a viver cada vez mais e profundamente em nossa vida. Não existe uma vida ativa sem uma verdadeira vida contemplativa, e nunca vai existir uma vida contemplativa que não se abra a uma vida ativa, a uma vida de evangelização, de anúncio do Evangelho. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida.
para que nós possamos, dia após dia, experimentar essa grande graça que é estar unidos a Jesus Cristo, para que dele possamos ir ao nosso próximo, para transbordar a graça que nós recebemos dele. É isso que Jesus ele nos ensina no Evangelho de hoje. Nos chama a uma vida contemplativa para que nós possamos ter uma vida ativa verdadeiramente frutífera. Porque há muitos que vivem fazendo coisas e acham que a sua salvação, acham que agradar a Deus é unicamente fazer coisas. Dentro das nossas igrejas há muitas pessoas assim, que vivem agitadas de um lado para o outro, fazendo coisas, mas são incapazes de permanecer aos pés do Senhor no sacrário. Nós precisamos justamente isso, sermos capazes de permanecer aos pés do Senhor no sacrário, para que assim possamos verdadeiramente sermos esses que estão aos pés dele, para que dele possamos ir ao mundo anunciar a boa nova do Evangelho. Assim deve ser a nossa vida. A vida verdadeiramente cristã começa com a contemplação, com a experiência com Deus, para que depois ela venha sim sendo enriquecida com a missão, com o anúncio do Evangelho, porque sem uma verdadeira contemplação, sem uma verdadeira experiência de Deus, nunca haverá anúncio do Evangelho, mas só haverá unicamente obras de vaidade, pessoas que querem convencer umas às outras daquilo que elas acham que é importante. E Jesus Cristo, nós precisamos entender que Jesus Cristo é que realmente converte as almas, e nós precisamos ser unicamente instrumentos, porque na evangelização nós não levamos a nós mesmos, nós levamos o próprio Jesus até as pessoas, através do nosso testemunho de vida. Por isso que a vida contemplativa, a vida espiritual, a vida de união com Deus é extremamente importante para que nós possamos transmitir esta união para o nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.